A Voz da Frelimo é o podcast que entra em sua casa. Digo-lhe bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o momento em que nos acompanha. Nós, tal como em outras edições, trazemos diversas matérias e hoje não fugiríamos à regra. E eu creio que esta deve ser das matérias mais importantes para a governação de Daniel Chapo. Nós temos um país com uma costa enorme, que são cerca de 2.700 quilómetros, muito poucos países têm, para alavancar o turismo. Temos ilhas, temos os parques, nomeadamente Gorongosa, Quirimbas, Bazaruto, Zinave, igualmente a reserva de Maputo, com enormes potencialidades. Mas países há minúsculos, Ruanda, Seychelles, que têm estado a fazer rios de dinheiro com o turismo. Zanzibar é também disso um exemplo. Portugal, cerca de 10 bilhões de dólares. Zanzibar, 2 bilhões de dólares. Os países têm estado a fazer muito para as suas economias. Moçambique ainda precisa de galgar passos para chegar lá. E a pergunta que coloco para o nosso convidado, que é precisamente Jeremias Manussa, assessor de Sua Excelência Ministra do Turismo, pessoa ligada e apaixonada ao turismo, é precisamente esta. O que é que não fizemos até agora e o que é que Daniel Chapo vai encontrar que deverá fazer no futuro? Aliado a isso, uma questão que ele colocou recentemente, de que todos os setores do Estado devem respirar turismo. Ou seja, o Ministro das Obras Públicas deve respirar turismo, falar turismo, o Ministro da Administração Estatal, de todas as outras áreas, por ser uma área transversal. Portanto, disserte-nos sobre isto que Daniel Chapo disse, de certeza que viu o vídeo, e o que mais Moçambique deve fazer para dar o salto. Muito obrigado. Primeiro queria saudar esta iniciativa, não é? De podermos, acho que cada setor poder dizer alguma coisa em relação àquilo que é o estágio do setor, aquilo que são as perspectivas, os desafios que têm, as perspectivas que o setor tem. Em segundo lugar, agradecer, não é, também esta oportunidade que nos é oferecida para conversarmos, não é, um bocado em relação àquilo que é o turismo. Turismo é uma área que, digamos, aqueles que acreditam em Deus, dizem que realmente Deus, quando pensou em Moçambique, deu tudo. Pois. Deu tudo, mais alguma coisa, para ser um dos países de referência a nível do mundo. Pois. Temos todos os recursos, tanto, bem disse, né? Temos cerca de 2.700 quilómetros de costa, não é? Tanto, olhando para o mapa africano, são muito poucos países. É um país tropical. Temos um interior, não é? Moçambique tem, hoje em dia, cerca de 26% do seu território em áreas de conservação. Não é? E áreas de conservação com todos os animais possíveis, não é? Que possa encontrar. Moçambique é um dos poucos países no mundo em que a pessoa pode ver, não é? Ou desfrutar daquilo que é o potencial do mar e do continente, né? em termos da fauna. Ou seja, ver os Big Five, por exemplo, no Zinave, os Big Five em terra e depois os Big Five marinhos, não é? E pode fazê-lo durante todo o ano, não é? Só dar um exemplo muito simples. Cape Town, onde toda a gente corre. Ninguém entra na água, porque a água é extremamente fria. Completamente. E a água de Moçambique, toda a costa moçambicana é quente. Pois. Não é? Então, e com esta facilidade de menos de 30 minutos, tanto é um dos maiores o maior potencial que nós temos é que é menos de as vantagens comparativas é que em menos de 30 minutos você pode, como dizíamos, ver os 5 marinhos, os cinco grandes mamíferos marinhos e dar meia volta e ver o elefante, ver como é que se diz, os tigres, por aí em diante.
Então, esta conjugação não tem sido nada fácil, não é? Primeiro, porque nós temos problemas sérios de infraestruturas. Pois. Não é? A nível nacional. Quando fala de infraestruturas, efetivamente o quê? Quando falo estradas, água, energia, o que é que efetivamente? No turismo, a própria acomodação? Sim. No turismo temos dois tipos de infraestruturas, não é? Temos aquelas infraestruturas básicas para o desenvolvimento do turismo, estamos a falar de estradas, não é? Estamos a olhar para as próprias infraestruturas turísticas, tanto os edifícios turísticos, nesses hotéis, por aí em diante, mas também olhamos para infraestruturas de apoio, não é? Não é possível fazer um investimento turístico sem ter uma zona, digamos, com acesso à estrada. Não é possível ter um investimento turístico sem água, não é possível ter um investimento turístico sem energia, não é? Portanto, esta componente das infraestruturas é normalmente da responsabilidade do Estado, não é? E por causa das outras prioridades não tem sido dado atenção a este aspecto. É isso que faz com que não tenhamos investidores no momento e para os locais onde nós então, achamos. Então entende que o governo de Daniel Chapo deverá, naqueles destinos prioritários de que já existem, nomeadamente o Parque Nacional das Quirimbas, Vilanculo, a Reserva de Maputo e outros que estão definidos na política do turismo e em vários outros instrumentos, deverá ser feito ordenamento turístico, alguma intervenção e atrair os investidores, ou por via de PPPs, parcerias público-privadas, poderão ser chamados estes investidores também a fazer um investimento para que tenham retorno. O que fazer no próximo governo em relação a esta matéria? Para que tenhamos... A primeira questão é que o turismo é uma área transversal, não é? Então, para o seu desenvolvimento, tem de estar coordenado com as outras áreas. É este o pensamento de Daniel Chapo? É exatamente este o pensamento da planificação integrada. Não é possível, não é, pensar turismo sem que estejamos integrados. Portanto, é importante que todas estas áreas, a agricultura, o turismo, a indústria, estejam juntos, a pensar juntos sobre o que fazer. Portanto, a questão da planificação integrada é extremamente... Entende que o país poderia caminhar para ter uma polícia turística localmente, a nível do país, como acontece com outros países? Com os outros países. Esse é o passo seguinte. Porque, se fosse a recordar, o nosso candidato, em algum momento fez uma referência de que é importante que as pessoas, não é? Moçambique é conhecido por um país acolhedor. Pois. Mas, por vezes, estamos a perder com as questões relacionadas à corrupção. A corrupção, por aí ainda. Quando a pessoa entra na nossa fronteira, não é? Espera ser acarinhado. Exato. Mas o que encontra são barreiras em cima a necessidade de planificação integrada. As pessoas devem perceber o que é o turismo e perceber qual é o papel que cada um dos moçambicanos tem para o turismo. Desde a criança, até. É aí que, dada, como falamos dos recursos que o país tem, não é? É aí que eu acho que a juventude entra, não é? Porque o turismo oferece milhares de oportunidades de emprego. Não é? E nós falávamos aqui antes, o que é que deve ser feito? Não é? Um dos grandes problemas que nós temos é que os turistas entram, mas ficam muito pouco tempo em Moçambique. Se comparou com Zanzibar, onde normalmente ficam 6 a 7 dias, Moçambique ficam 2 dias. E por que isso acontece? Acontece não temos por duas razões. Turístico Não, porque nós temos até roteiros turísticos. Mas o grande problema é que nós temos muito poucas atividades, temos muito pouca coisa que o turista pode fazer. Não porque não existe. Não é porque não existe. Até, por exemplo, se olhar para a cidade de Maputo é uma cidade cheia de património cultural histórico. Mas se for a perguntar qualquer cidadão daqui de Maputo, é capaz de dizer que não tem nada para fazer. E não tendo nada, torna-se muito difícil levar turistas
para ir conhecer o Mercado Central, a Casa de Ferro, ir à estação ferroviária. Mas também há uma necessidade de investimento que deve ser feita, nomeadamente para os museus. Nós já não temos esta cultura, mas temos alguns locais. Maniqueno, por exemplo, que está na situação em que se encontra, onde não há um investimento que está a ser feito para que os turistas possam lá ir, passando para o Zinave. Cambine deve entrar na equação, como vários outros locais que este país tem. Eu tenho um pensamento um bocadinho diferente. Sim. Eu acho que a partir do momento em que nós formos a perceber o que é o turismo e qual é o papel que eu tenho a desempenhar no turismo, com muita facilidade, essas questões que nós colocamos como entraves, elas vão desaparecer. Okay. Porque a partir daí eu já sei qual é o meu papel como comunidade, não é? É fazer o A, o B, o C. Assim como aquele... Porque a nossa guerra toda é que nós temos que trazer mais turistas para Moçambique. Para trazer mais turistas para Moçambique, nós temos um desafio que é em relação ao marketing turístico. Particularmente, estive ligado à South African Tourism, em outros tempos. Há um investimento massivo de dinheiro, de recursos, para fazer com que turistas de outros países entrem para os seus países. Portugal faz, o Algarve, a China também faz, os chineses estão mais a sair. Estamos a investir ou devemos investir? O que é que se deve fazer para tornar Moçambique mais atraente? Como é o Zanzibar, que, ao fim e ao cabo, não tem toda a potencialidade que nós temos um pouco pela nossa costa. O que fazer? O que é que está a falhar? E o que é que o governo de Daniel Chapo deverá fazer? Eu acho que, para além de investir em marketing, tanto investir na promoção, por aí em diante, é o que eu dizia. Primeiro, temos que investir nas atividades turísticas. Sim. Temos que investir na imagem do país, não é? Não se pode permitir que o turista, quando estiver aqui em Moçambique, passa por aquilo que está a passar hoje. Nós temos que voltar a criar aquela imagem quando alguém pensa em Moçambique, olhe para a nossa riqueza, olhe para este povo sorridente, olhe para todos esses atributos, não é? Segundo, nós temos que investir na nossa sociedade, nos nossos jovens, para fazer o autoemprego. Há milhares de coisas que podem fazer na área do turismo, milhares, por guias turísticos, criar hospedagem, começar a fazer atividades, massagens. Há muita coisa que pode ser feita, mas muita coisa que pode ser feita, que hoje os jovens estão simplesmente bloqueados. Mas, então, se nós conseguirmos fazer tudo isto, aí, depois de prepararmos a nossa casa, com muita facilidade, vamos lá fora. Mas quem é o papel de intervenção? A Universidade Eduardo Mondlane, através da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, forma. Nós temos vários fóruns de turismo, de debates, temos a Ficani a debater, temos as direções provinciais. Como fazer? Quem é o responsável e onde encontrar este responsável para alavancar tudo isto? Somos todos nós quem efetivamente? Porque... Mas eu volto a dizer que, olha, assim como o candidato dizia, a responsabilidade é de todos nós. É da academia, é do polícia, dos técnicos que trabalham na área do turismo, sim. Mas todos eles, nós temos que começar a pensar, termos um pensamento integrado. A partir do momento que nós tenhamos um pensamento integrado, os recursos vão aparecer. Porque os recursos não necessariamente que sejam drenados para a área do turismo, quer dizer, para o Ministério da Cultura e Turismo, não é necessariamente isso. Mas se nós drenarmos recursos para a agricultura e nós sabemos que o fim, não é o turismo, está tudo bem. Se nós drenarmos para as obras públicas, sabemos que o fim é para exatamente aquelas instâncias turísticas que estão aqui e ali, assim, nós vamos ter... Eu costumo dizer assim, só para ver o potencial que o turismo tem e essa transversalidade que tem. Se você tem um hotel de 100 quartos, a princípio significa ter por aí 180 camas, não é? Aliás, sim, pode... 100 quartos, sim, pode ter 180 quartos, assumindo que há quartos que levam 2 camas, não é? Há quartos que levam uma cama. Numa época alta ou média, onde o hotel tenha pelo menos 100 hóspedes. O que é que significa ter 100 hóspedes no hotel? Logo ao pequeno almoço, quantos ovos são necessários para alimentar aquelas pessoas? Pois. Não é?
qual é a quantidade de tomate, óleo, cebola. etc, E isso tudo é produzido numa machamba. Significa que nós temos que ter ali uma machamba a fornecer esses alimentos, Sim. a fornecer os frangos, a fornecer a carne, a fornecer uma série de coisas. Para poder ter aquele hotel ali a funcionar, é porque o carpinteiro esteve lá, o pedreiro esteve lá. Então, é uma máquina. O turismo é uma máquina e funciona, e ela funciona de forma integrada. Só para terminar, nós devemos... Falou de um destino que é Cape Town, e nós temos os países a definirem as áreas. Por exemplo, Beijing, que não é um destino turístico como é eventualmente Macau para o casino, Durban compete com Cape Town, Paris tem Torre Eiffel, a Torre Eiffel, o Algarve em Portugal distingue-se em relação até a sua concorrência, nomeadamente ali ao lado na Espanha, Barcelona, Ilhas Maiorca e não só. Devemos, em relação aos destinos, promover todos, nomeadamente Ilha de Moçambique, Niassa, Quirimbas, Vilanculo, Ponta do Ouro, ou devemos focar o país em relação a determinados destinos, vendendo-os para fora? Como fazer isto? O governo definiu 5 destinos prioritários. E para mim estão super ótimos. Temos Maputo, com a sua extensão até a Ponta do Ouro, como destino de negócios e grandes eventos. E depois tem o suporte, né, do Parque Nacional de Maputo e toda a área até a Ponta do Ouro. Depois temos o destino Vilanculos, não é? Que é suportado pelo turismo de sol e praia, onde temos o Bazaruto como foco, mas ela estende-se desde o Tofo até Inhassoro. Depois temos o Gorongosa, que é o turismo, ecoturismo e da aventura, que vai até Chimanimane, não é? Portanto, são destinos muito bem concentrados. Depois temos Quirimbas, que estende-se desde a ilha de Moçambique, que é a componente cultural, não é? E que estende-se até o Palma. E depois temos o Niassa, que temos a componente da Reserva Nacional, que é a maior de Moçambique. Estes destinos devem ser trabalhados, não é? Porque são destinos até agora, só olhando para a cidade de Maputo, nós ainda temos que trabalhar muito para que ela se torne um destino de negócios, um destino de grandes eventos. Ruanda, por a semelhança daquilo que o Ruanda está a fazer. Nós, até hoje, não é, na cidade de Maputo, aliás, no país, nós dependemos que alguém tome uma decisão de que vou fazer uma conferência em Moçambique. Esta conferência vai para Moçambique. Nós não vamos atrair. Nós estamos a ir atrás das conferências. Estratégia de MAIS que parece então, a estratégia de MAIS, que agora foi desenvolvida, vem exatamente para nos guiar como é que se faz isso. O que é a isto. estratégia? Para o conhecimento dos nossos... A estratégia de MAIS é um mecanismo através do qual tem as linhas gerais do que é que deve ser feito para que Moçambique, não é, no geral, mas a cidade de Maputo em particular consiga atrair grandes eventos. Quando estamos a falar de grandes eventos, estamos a falar de convenções, estamos a falar de grandes conferências, de grandes espetáculos, de desporto, não é? Então, mas para tal temos que estar organizados, de tal forma que tenhamos uma capacidade tanto de acomodar as pessoas, assim como de realizar as conferências. Nós teríamos muito mais para falar, mas o nosso tempo não permite. Nós devemos debater em relação à questão que nos preocupa também bastante, que é o transporte aéreo. Temos esta questão da agricultura que colocou e não só. São muitas matérias, mas o nosso tempo não nos permite. Doutor Jeremias Manuça, muito obrigado pelo facto de ter acedido ao nosso convite e dar aqui alguma luz em relação ao que deverá o próximo governo fazer em relação a estas matérias ligadas ao turismo. Vamos tomar em consideração estes aspectos que arrolou e eventualmente teremos mais oportunidades para conversar a propósito. Muito obrigado mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Nós estamos sempre disponíveis. O turismo é a nossa paixão. Pois. E vamos lá ver se conseguimos
dar um salto. Temos que conseguir. Muito obrigado. Agradecemos igualmente a vossa presença, caros telespectadores, para acompanharem este podcast, A Voz da Frelimo, neste período da campanha eleitoral rumo às eleições de 9 de outubro, de onde sairá o candidato vencedor, Daniel Francisco Chapo, e o governo da Frelimo a ser formado a partir de janeiro do próximo ano. Muito obrigado.